1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 10 em diante. Essa minha versão, é uma versão que eu roubei de mamãe, essa Bíblia. Eu fui para o ciclo de oração dela, não tinha a Bíblia, e levei. Ela está aqui. É a revista corrigida. Você tem a tradução dela aí, viu? Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, em algumas versões chama de Cloé, porque tem um acento, mas vamos falar de Cloé, que há contenda entre vós. O 12, quero dizer com isso, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã ou vazia. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém, amados? Espírito de Deus, obrigado mais uma vez, te damos graças pela tua palavra e pedimos humildemente, Senhor, sabendo que nada sabemos de nós mesmos. Se não vier do alto, nada será proveitoso. Mas se o Senhor nos usar, Senhor, se o Senhor esclarecer a nossa mente, o fluir com unção e a sabedoria do Senhor e a revelação, todos nós sairemos daqui ensinados, alimentados, poderosos em Deus, para a salvação não só nossa, mas de todos aqueles que ouvirão através de nós a tua palavra e o teu santo evangelho. Quem crê diz amém. Amados, recapitulando, vocês sabem que Coríntios, uma cidade grega, segunda maior cidade naquele tempo, aonde era uma cidade de muito comércio, de muita fartura, de muita prosperidade financeira, de muita cultura, de muitos intelectuais, a filosofia florando naquela época, desabrochando com os grandes filósofos da época, Sócrates, Platão e tantos outros. Então era uma cidade que trazia orgulho para aquele povo. Cidade muito mística, muitos deuses sendo adorados naquele lugar. Os maiores templos de adoração estavam naquele lugar. O deus Apolo sendo reverenciado como o deus masculino, da perfeição masculina. E também
Naquela época havia muitos deuses, que também deusas, que exigiam atos sexuais, promiscuidade. Então a prostituição era muito grande. A cada ano, em média, 1000 novas prostitutas ou novas mulheres se doavam para se prostituir naqueles lugares. Elas desciam lá dos seus templos para se prostituir à noite com os homens. Então era assim, considerada a cidade mais promíscua do mundo naquela época, segundo alguns estudiosos e historiadores. Mas foi nesse lugar tão devasso, sabe, de uma promiscuidade tão nefasta, que Deus levantou uma igreja chamada a Igreja dos Santos. Paulo se reporta, mesmo escrevendo uma carta de exortação, mas ele chama a igreja de Coríntios a Igreja dos Santos de Deus. Amém, amados? Porque muitas vezes nós nos colocamos como se o crente não pudesse pecar. Esse irmão ainda é evangelista, esse aqui ainda é diácono. E o cão gosta de usar justamente isso. As pessoas ficam apontando pelo cargo, por uma função. Amados, não esqueça, as pessoas são seres humanos, falhas. Mas uma coisa nós temos, que o mundo não tem: o sangue de Cristo sobre nós, que nos purifica de todo o pecado passado, do presente e do porvir, do futuro. Quando você fala que nós somos perdoados do pecado passado, do presente e do futuro, muita gente choca. Do futuro? Então eu posso pecar? Porque a graça foi derramada. Uma vez derramada, não tem mais como voltar. Calma, eu não estou dizendo que é liberdade para pecar. O que eu estou dizendo é que mesmo quando pecamos, o sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar de todo o pecado. Amém? Basta a gente reconhecer o pecado, amado, se constranger diante do Senhor, dizer: Pai, pequei contra ti. O sangue está em nós, amado. O sangue não vai e volta não, amado. O sangue está em nós, o Espírito está em nós. Nós entristecemos o Espírito, mas Paulo diz: não extingais o Espírito que há em vós. Extingar o Espírito, amado, sabe o que é? É você todo dia entristecer ele, e todo dia entristecer ele, e todo dia entristecer ele, e não dar conta que você está pecando. Vocês estão compreendendo? O pecado de forma deliberadamente, ou de forma liberal, ou de forma proposital, vai extinguir o Espírito que há em vós, porque ele é santo. Mas você nunca entra nessa bancarrota sem que o Espírito chegue para mim, para você, e diz: ei, caminhe aí não, por aqui, volta. Ei, meu filho, volta, não vá por aí não, por aí você já foi um dia, quebrou a cara, lembra? O Espírito está em nós. A Bíblia diz que o Espírito é o Consolador, é o Paráclito. O Paráclito é aquele que anda do lado, é o amigo. É aquele quando você está cansado, você bota a mão no ombro dele, você fala: eu estou morto de cansado. Quem já andou assim e teve que botar a mão ou muitas vezes você leva uma furada, uma topada, e está doendo, você está na estrada, e bota aqui a mão, o cara bota e você fica ali carregando ele. Vocês estão entendendo, amado? Então o Espírito Santo, ele tem esse papel. E quando nós estamos fracos, debilitados, o Espírito chega aqui, ele diz: já cheguei. Glória a Deus, amados. Então mesmo a igreja de Coríntios, passando por um processo de muito pecado, Paulo não se atreveu a usar outra fala, a usar outro atributo que não seja a igreja dos santos que estão em Corinto. Amém, amados? E a gente, por muito pouco, a gente gosta de condenar as pessoas. Isso é lacrente, rapaz, isso é lacrente, isso é um safado, uma safada, não sei o que. Amados, a gente tem que ter muito cuidado, né, com isso. É Paulo nos ensinando que a gente deve ter cuidado. A igreja é um povo chamado a comunhão fraternal. Porque Paulo, aqui no versículo 10, ele diz assim: amados, versículo 10: rogo-os, porém, irmãos, que pelo nome do Senhor Jesus Cristo, vocês digam todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, no mesmo parecer. Interessante que Paulo aqui não esconde quem veio dar o recado. Nós temos muito isso. Olha, pastor, eu vou dizer uma coisa, o senhor não diga que fui eu não. Se o senhor disser que foi eu, diga mentira. É
É ou não é, amados? É verdade ou não é? Principalmente quando vem entregar alguém. Mas eu posso dizer que foi você que disse que a irmã estava ali pecando. O sangue de Jesus tem poder, pastor. O senhor quer criar uma confusão? Mas não é verdade. Você não viu? A gente não vai condenar não, mas vai chamar para exortar, para dizer, ó, a irmã viu você entrando naquele lugar ali, ó. A irmã viu você em tal lugar, o irmão viu, o irmão fulano está aqui, o irmão viu, eu vi, minha irmã. Quando é ovelha, não vai dizer que o outro é cabueta não, é traíra não. Irmãos, eu disse ao pastor porque eu lhe amo. E como eu não tinha eu não tinha condições de chegar para o irmão, para a irmã, estava com vergonha, não conheço a palavra. Então eu fui buscar o anjo da igreja para contar a ele, para ele procurar você e a gente conversar. Como não ficar naquele disse-me-disse, eu disse a ele que podia dizer que fui eu. Paulo está expondo essa carta, e essa carta não foi lida só em Corinto, essa carta foi lida em todo o mundo, em todas as igrejas da época, e nós estamos hoje sabendo que foi a família de Cloe que foi lá conversar com Paulo. Atravessaram o mar Egeu, porque Paulo estava em Éfeso, uma cidade também a metrópole da Ásia Menor, que ficava quase de frente para Corinto, mas tinha que atravessar todo o mar Egeu. Depois a família foi lá, pegou o barquinho, atravessou, não sei quanto tempo de barco, nem pesquisei isso aí, quantas horas, quantos dias, mas foi lá dizer que a igreja estava passando pelos momentos difíceis, onde havia dissensões dentro da igreja. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Pedro, outros diziam que era de Cristo. E nós, amados, estamos vivendo os dias de hoje semelhante a esse, amado. As pessoas querem o quê? Fama. Os pregadores de hoje querem o quê? Fama. A agenda está aberta. E quando a agenda está cheia, faz questão de estar jogando no Face 24 horas para dizer que ele ou ela está pregando e cantando em todos os lugares. Você pensa que isso é humildade, amados? É não. Isso é orgulho. Isso é criar uma fama para si. Dia tal estarei em tal canto, dia tal em tal canto, Irmão, não quero saber onde o irmão está não. Eu não vou lhe acompanhar não, meu irmão. Eu tenho uma igreja. Vocês estão entendendo, amados? Eu tenho uma igreja. Mas ele quer colocar lá ou ela para ver, porque tem alguns seguidores. Tem pessoas que não cultuam, não congregam mais, andam atrás de pregadores porque criou uma fama. Então, irmão fulano foi para onde? Aí eu vou, é o profeta? Aí eu vou. Caravana atrás dele. Ah, cantor fulano e tal, então eu vou também. Então não tem mais congregação. Uma pessoa dessa é uma presa fácil para Satanás e não entendeu o evangelho. Cantores gospel recebendo disco de platina, disco de ouro, disco não sei de que, de diamante, e vão para as Globos e um show medonho. Chega lá, amados, isso não é humildade. Isso é uma forma de aparecer como estrelas e artistas hoje na televisão. Aline Barros não é conhecida. É um chiclete, irmão. Chiclete não, é um pedaço aqui que ficou por aqui. Aline Barros é conhecida como uma estrela gospel, um artista gospel. O mundo chama ela de um artista gospel. Jesus não quer artista gospel. Jesus quer um servo do evangelho. Jesus quer um servo dele, uma serva dele. Mas a gente quer estrelismo. Amados, eu nem sei se um dia, não vai acontecer não, porque eu sou tão rude que até os políticos foram embora daqui. Uns amigos meus até sumiram. Mas às vezes os pastores ficam recebendo nas câmaras de vereadores, nas câmaras de deputados, um mérito, a honra, cidadão não sei da onde, faz aquela festa. A honra e a glória é do Senhor. Os cantores hoje gravam. O Senhor me deu, pastor, me deu hinos para eu louvar ao Senhor, sabe? Porque eu quero evangelizar. Mentira, você quer fazer dinheiro e fama e sucesso. Quem quer gravar um CD para evangelizar, faz como a irmã Celeste. Gravou um CD, pagou com o dinheiro dela e distribuiu de graça o que ela pôde dar de graça. E ela canta aqui nem os hinos que ela gravou, ela canta hino que ela traz em pedaço de papel.
A maioria que gravam deixa de congregar nas igrejas. A maioria que começa a pregar deixa de congregar na igreja, porque de segunda a segunda, se for bom pregador, a agenda está cheia. Pô, tu não vai congregar não, meu? Tu quer viver o ano inteiro nas igrejas fazendo a obra? Não, se você não for, está assim de pregador, igual a você ou melhor, para pregar lá. Quer fazer a obra de Deus? Vá lá para Marrocos, vá lá para Butão, vá lá para África, vá lá para o Oriente. Vai não, quer não, porque pode ser pego e morto. Amados, essa igreja de Corinto estava vivendo o mesmo momento. Era uma igreja muito elitizada, a igreja de muitos intelectuais. Então, deixa eu trazer aqui uma visão, porque uns de Paulo, uns de Apolo e outros de Pedro. Começa a dividir a igreja, e outros de Cristo. Começa a dividir a igreja. É assim ou não é? No meio de nós. Ah, eu gosto de fulano pregando. Menino, fulano cantando é outra coisa. Menino, fulano vem. Pastor, então hoje eu vou, domingo eu vou, domingo é fulano e tal. E se aqui tiver um cantor mais famoso, aqui na Logos não, mas porque aqui eu acho que o povo é mais sarado. Certo? Vixe, o cantor fulano tal vai estar em Macaíba. Tchau, Logos. Eu nem saber se vai dar ninguém. Eu vou para lá. Corinto estava passando por isso. Paulo chama atenção porque havia um grupo de Paulo. Paulo foi o fundador, tudo indica que foi o fundador da igreja de Corinto. Foi ele que começou a ministrar e ganhar vidas lá e montou uma igreja lá, fundou uma igreja lá. Mas Apolo é conhecido como o cara que prega. Apolo era conhecido naquela região, ele vinha de Alexandria, de pais mais ou menos, um grande conhecedor da filosofia do momento, do conhecimento científico, acadêmico da época. Então, muitos historiadores dizem que Apolo era o cara. Quando ele começava a falar, disse: eita, olha a oratória do cara, olha o vocabulário do cara, meu. Pxi. Aí você começa conscientemente a se afeiçoar mais por A e B. E o perigo não é você se afeiçoar mais, porque isso é natural do homem. Todo ser humano tem o seu gosto. O problema é quando isso começa a influenciar a igreja e começa a criar grupos na igreja. E outro diz: eu sou mais Pedro. Por que Pedro? Porque Pedro era aquele homem iletrado. Era aquele homem, como João gosta talvez de ouvir, até pelas cartas dele ele não era muito amável, mas a história conta que Pedro era um cara muito sanguíneo, e ainda tinha arraigado nele a tradição judaica, muito forte. Então ele podia ser um pregador juarez aquele negãozão que prega meio alto assim, que gosta de meter o cacete na igreja, mas mete com força. Aí um grupo se assemelha a Pedro. Sabe o que é que isso traz dentro da igreja, amados? Divisão. Paulo está dizendo: muito cuidado, igreja. Não foi Paulo que morreu por vocês, não foi Apolo que morreu por vocês, e nem foi Pedro. Porventura estará Cristo dividido? O que nós precisamos muitas vezes é entender a palavra, compreender a palavra e viver a palavra. Independentemente de quem vem pregar, independentemente de quem vai cantar, eu vou adorar o meu Deus. Eu fico muito complicado quando você vê as pessoas: ei, quem é que vai pregar? Ei, quem é que vai cantar? Menino, quem é que vai estar lá no congresso tal? Menino, eu vou. Isso é sinal de imaturidade, infantilidade cristã. Quando eu compreendo que o evangelho é simples e qualquer pessoa pode falar. Eu estava uma sexta-feira dessa aqui, nós de imediato assim, chamou Jonathan para falar
para dar uma palavra da tarde. Jonatas olhou assim, eu? Aí ele também pegou a Bíblia, aqui, abriu. Na forma que ele sabe falar, ele começou a falar sobre a palavra, sobre aquele texto, começou a discorrer, começou a trazer para nós o dia a dia, como aquilo pode ser aplicado, como aquilo pode ser vivido. Quando ele começa a contar os testemunhos dele, a experiência dele dentro da palavra. Uma vez foi Josiel também aqui, não foi Josiel? Foi pego na sexta-feira aqui, eu nem sabia que era ele, que eu até disse, chegou a pregadora, eu não sei nem quem foi. Aí já disseram, não, é Josiel. Vixe, E Josiel começou a falar, e foi uma bênção, e todo, vixe, como ele fala, né? Sabia que ele pregava, não, eu digo, nem eu. Você sabe por quê, amados? Porque o evangelho não precisa você começar a ilustrar coisas que não é verdade, e nem precisa estar enfeitando pavão nenhum, porque o evangelho não é pavão, é poder de Deus. Amém, amados? Então Paulo começa a fazer essas perguntas retóricas. Quem morreu? Foi Paulo? Foi Apolo? Ou foi Pedro? Nenhum. O que nós fomos chamados nós fomos chamados para falar do amor de Deus pelo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, amado. Que nós possamos crescer e não ficar doente como a igreja de Corintos, que começou a criar contendas. E quando começa a criar contendas, irmãos, é um problema. Querendo ou não, a gente percebe logo quando a igreja está querendo se dividir. Você sabe por que nós temos essa quantidade de ministérios em Macaíba e no Brasil inteiro? Divisões. As pessoas não percebem que começa justamente com coisas pequenas. Pessoas que ficam no centro na nave da igreja todinho, no lugar de adorar, ou de forma séria perguntar o porquê e até questionar e não concordar, ficam comunicando com um colega do lado. Eu não concordo com ele. Tu viu? Aí aquele grupo, quando sai dali, olha o telefone, o zap. Agora vamos conversar. Agora vamos fofocar. Aí ali cria um primeiro grupo. Alguém passando vai ouvir, porque a igreja é pequena, ou mesmo a igreja é grande, diz, menino, eu passei ali, olha, eu não estou fazendo fofoca. Aí começa a contar o que ouviu. Aí daquele grupo cria um outro grupo contra aquele grupo que ouviu aquela conversa. Aí um dia vai passando uma outra pessoa que não é nem do grupo A nem do grupo B e escuta um outro comentário. E dali ele chama um outro grupo dele e forma um terceiro grupo dentro da igreja. Quando você abre o olho, você tem uma igreja com 4 grupos, 5 grupos, 3 grupos prontos para desfazer da igreja. O que Vanderlei falou um dia desse, e meu irmão e outras pessoas disseram, pastor, o senhor está criando um estatuto que lá na frente o senhor vai sofrer, porque no meio da igreja vão se levantar pessoas para lhe botar para fora. Porque hoje o senhor tem uma igreja que uma boa parte é desde o início, mas isso não vai ser sempre assim. Daqui a alguns anos vão chegar pastores, presbíteros, evangelistas, pessoas carismáticas, pessoas que têm capacidade de agregação, de agregar, de convencer, e vão enfeitiçar a cabeça das pessoas, e o senhor de repente vai, uma assembleia extraordinária, vão chamar e pedir, quando o senhor chegar lá, 60% da igreja vão lhe colocar para fora, porque o estatuto reza que 50 mais 1 tira do senhor a direção da igreja. E aí, o senhor vai ter medo? Não, digo eu, não, porque se eu for ter medo disso, aí a igreja não é de Jesus, é minha. Mas depois de muitos anos de luta, de sofrimento, quando o senhor pensar que vai respirar, que vai ter uma prebendazinha melhor para comprar uma casa, e ter uma aposentadoria lá na frente talvez melhor, e se puxar o tapete o senhor ficar com a mão na frente ou atrás, aí a minha confiança não está no meu Deus, está nos homens ou está no ministério. E se a minha confiança estiver aqui ou em vocês, eu sou mais do que miserável. A minha confiança está em Deus, que até hoje tem cuidado de nós. Vocês estão aqui, amados? Que isso pode acontecer, é fato, amados.
Acontece em todas as igrejas no mundo inteiro. Por que não pode acontecer com a Logos? Pode. Mas quem sou eu? Eu sou o quê? Um servo. O que foi que Deus me deu? Uma bacia e uma toalha para lavar os pés dos irmãos. No dia que os irmãos não quiserem mais que eu lave seus pés, eu vou ficar tentando pegar o pé de vocês à força? Puxando pelo pé? Aí alguém diz: mas tem pessoas má, que têm capacidade de influenciar o outro contra o irmão. Eu digo: não, amado, vamos voltar àquele velho ditado: não é a oportunidade que faz o ladrão, a oportunidade revela o ladrão. Se um dia acontecer um negócio desse, não tem culpado. Fulano fez a cabeça. Ninguém faz a cabeça de ninguém, amados. Quando você sabe quem você é em Deus, e se você confia em alguém, você não vai mudar de lado. Você só muda de lado se você quiser. Você só faz a cabeça muitas vezes de uma criança, mas de um adulto, e até faz, mas com muita coisa, quando você permite. Amém, amados? Então o que estava acontecendo em Coríntios é que a igreja estava se envolvendo com coisas terrenas. É muito perigoso quando a gente deixa as coisas espirituais e começa a se apegar a coisas pequenas, em status. Eu não quero Pedro aqui não, porque Pedro é judeu. Só em ser judeu já é gentalha. Embora a salvação venha dos judeus, mas eu não quero. Pedro é um iletrado, é um analfabeto. Fica na minha igreja falando: por onde, nós vai, nós vem. O povo viram, a gente vamos, nós deve. Eu não quero. Eu quero alguém como Apolo, porque a igreja é de gente muito rica. Então eu quero que alguém fale como Apolo. Excelentíssimo, majestoso, glorioso, que nos surpreende com a sua magnitude, o resplendor e o brilho da tua glória, da tua Shekinah. Que maravilha de homem. Eu quero um desse. Aí o Senhor está dizendo: O texto mais na frente diz: eu chamei os que não são e confundi os que são. Amém, amados? Porque quem capacita é o Senhor, quem chama é o Senhor. Por isso que muitas vezes, quando eu digo a vocês, as habilidades não me impressionam, e até quer me impressionar, mas aí eu paro e digo: opa, a gente não pode nos impressionar, irmão, com as habilidades. As habilidades, elas são natas, elas vêm do berço. Mas quando eu digo sim para Jesus: eis-me aqui, sou teu servo, aí o Senhor começa a nos capacitar com a habilidade agora extraordinariamente que vem do alto, do Pai das luzes, para que eu possa usar aquilo que Deus me deu em benefício do reino e não meu. Todos estão ouvindo? Eu vou adiantar aqui. Eu marco, mas nunca leio. É quando eu vou ver, estou lá na frente. Vamos lá. O versículo 12 diz: quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou Paulo, Apolo, Cefas, que é Pedro, e outro de Cristo. Aí a gente já falou, Cristo não está dividido. Aí ele diz que não batizou ninguém, para que ninguém diga que Paulo batizou ele no nome dele. Amados, tem pessoas que assim, vivemos nos dias de hoje, as pessoas viajam para Israel, chega lá, passa no Rio Jordão: eita, foi aqui que Jesus batizou, eu quero me batizar de novo. Irmão, como é que você vai se batizar de novo? Você já foi batizado, irmão? Mas não queira comparar, né? Eu fui batizado no tanque da igreja. Aqui é o Rio Jordão, meu filho, aonde Pedro batizou, onde João Batista batizou, onde Jesus foi batizado. O que é que tem a ver, meu irmão? As pessoas vão a Israel, chega lá e diz: aqui, pastor, eu fui lá, vi uma energia. Ei, pensa no negócio, tem energia. Digo: tem, bota o dedo na tomada, tu leva um choque. Tu leva lá, tu leva aqui, tu leva na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos. Onde você botar o dedo e tiver energia, você leva o choque, meu irmão. Porventura Deus está em Israel? Porventura o Espírito de Deus repousa sobre Israel? Porventura todos os anjos estão em Israel? Né. Jesus já tinha falado à samaritana,
mulher, chegará o tempo, e o tempo já chegou, que nem será no Monte Gerazim, nem no templo de Salomão. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Aonde eles estiverem, ali é o lugar da adoração. Aonde eles estiverem, ali é o Monte Sião de Deus. Aonde eles estiverem, lá eu estou com eles. Esse lugar aqui é o Monte Sião de Deus, porque estão reunidos os santos de Deus, amém, amados? Aí aqui na igreja vizinha, o monte de Deus, ali o monte de Deus está espalhado no mundo inteiro, amém, amados? Porque estão os santos. Então quando eu entendo isso, eu tiro essa mística do meio do povo de Deus. Não importa quem esteja pregando, desde que esteja pregando a palavra, eu vou receber, porque é a palavra. Oh, maravilha. Vamos lá. Aí no versículo 17 diz, não, o 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. 19: porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Aí ele começa a falar de todos aqueles que tinham status no meio de Israel. O escriba era importante, ele escrevia, ele repassava, ele copiava letra por letra. Amado, se ele borrasse uma letra, não importa quantos dias ele estivesse escrevendo aquele pergaminho, ele rasgava o pergaminho e voltava tudo de novo. Não é como é hoje, não. Tem um computador que vai, hoje tem um apagadorzinho, cara, não. Depois você passar ali uns dias escrevendo no pergaminho, se errasse uma letra, não apagava, nem remendava, nem corrigia, rasgava o pergaminho, começava tudo de novo. Então, amados, esses cargos, essas funções não lhe faz melhor do que ninguém. Se você estudou e faz faculdade, ou já é formado, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, amém. Mas saiba de uma coisa: nunca se estribe nesses títulos, porque muitas vezes Deus usa o que não é para confundir você que é. Você sabe quantos doutores PhD pegam na Bíblia e não consegue sair nada? E não é só descrente, não, é o crente. Tem alguns crentes PhD, doutor na palavra, doutor em todas as áreas, sei lá, ciência, tecnologia, biologia, sei lá. Pega na Bíblia, começa a ler e diz: eu não entendo nada. Aí um semi-analfabeto pega a Bíblia e diz: eu estou entendendo tudo o que Deus está falando. A revelação está vindo e Deus está fluindo. Oh, aleluia. É o Espírito da verdade o que inspirou a palavra que está em você, está dizendo: é você que eu vou usar, é você que eu revelo. Enquanto ele está com o anelzão dele lá, achando que ele não é nada. Ele lê e não compreende. Ele até compreende física, extrafísica, metafísica. Ele pode ser o cara da engenharia, da eletrônica, da mecânica, mas quando chega na palavra, tapa tudo. Você vinha dar uma saudação e disse: pelo amor de Deus, sem falar não. Mas pega o microfone na faculdade e dá aula. E dá aula. Quando chega para a palavra, você não entende nada. Muitas vezes falta, sabe o quê? Humildade. E quando pegar a palavra, chamar o autor e o que inspirou, dizer: vem aqui, Espírito de Deus, porque de mim não sai nada, mas se o Senhor tiver misericórdia de mim e começar a me ensinar, vai fluir a teu poder através da tua palavra na minha vida. Amém, amados? E vai embora. Dia desse eu estava lá na granja, a irmãzinha pegou o microfone e ficou por ali. Eu digo: Jesus, ela prega mesmo. A irmãzinha começou, pegou a Bíblia não, viu, irmão? Lá e tal, canto tem de ser o que, não sei o que, porque a palavra fala assim, e não sei o que, começou e andou, foi em Gênesis, voltou para Éfeso, voltou não sei o que, de onde. Deu um banho de Bíblia a irmãzinha. Eu, Jesus. Aqui lá a irmãzinha dava uma palavra errada, fazia uma conjunção errada dos verbos predicados, não sei com o que, eu também sorri em português, mas deixa eu dizer uma coisa a você: ela fluiu de uma forma tão bonita, irmão. Tão bonita, que o próprio pai de Fernando disse: gosto de ver assim. Quase que ele disse na minha cara: não como tu que fica com tablet e copiando. Mas a mulher lá não olhou tablet não, viu, irmão?
Leu só um versículozinho e depois tome Bíblia. Pá, pá. Você sabe o que é isso, amados? O Espírito de Deus que começa a fluir através dela. Você não sabe quantas vezes aquela mulher, ou se não todas as vezes, que chama para dar a palavra, se ajoelha diante do altar do Senhor e diz: chega aqui, papai, tem misericórdia da tua serva. Se o Senhor não me usar, nada vai sair naquele lugar. Começa a se humilhar na presença do Senhor. Aí o Espírito, oh, maravilha. Foi bonito, Fernando, aquele dia, aquela mulher falando? Poder de Deus. Paulo menciona 4 partidos dentro da igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, de Apolo, de Cefo e de Cristo. Porque 4 partidos dentro da igreja. Quais eram os partidos? Existia o Partido Liberal. Aqui o escritor começou a viajar. Existia o Partido Liberal de Paulo, o PLP. O Partido Liberal de Paulo era certamente o partido dos fundadores da igreja. Embora os crentes de Corinto tivessem muitos preceptores, foi Paulo quem os levou a Cristo. Paulo foi evangelista e fundador da igreja. Ele ganha cada um deles para Cristo. Irmão, aqui Paulo chama, eu vou do que li, eu achei interessante. Fundadores da igreja, muito cuidado. É uma coisa que não é de maldade, mas é uma coisa que flui inconscientemente. Todos os fundadores de igreja, eles se sentem no direito de mandar na igreja. Eles se sentem no direito de questionar. E não questiona muitas vezes como ovelha, questiona como donos. O autor está dizendo aqui que esse grupo de Paulo era um grupo forte, que além de não aceitar algumas coisas, eles questionavam de forma veemente, como dizendo assim: eu sou de Paulo porque eu sou o fundador daqui, eu não vou aceitar o que vocês estão querendo fazer. Muito cuidado. A igreja não é nossa como objeto, ela é nossa como corpo. Eu, como criança, amados, vi muitas igrejas aonde pessoas que foram fundadoras, nenhum pastor tinha poder sobre elas. Aqui em Macaíba mesmo, Macaíba aqui tem uma igreja forte aqui. Disseram: pastor, ninguém mexe com essa família. Se mexer, eles botam o pastor para fora, ou se eles saírem, a igreja quase toda vai embora. Se acaba. E não é só aqui em Macaíba não, amados, são vários lugares eu conheço assim. Porque eu vi alguns pastores falando conosco, dizendo: é um problema tal e tal lugar, a gente não consegue trabalhar. Porque são eles praticamente que determinam quem é secretário, quem é tesoureiro, quem é não sei o que, quem é não sei o que, quem é não sei o que. E isso não é em muitas igrejas batistas, igrejas presbiterianas, aonde quem manda é a assembleia. Os pastores de algumas igrejas dessas, eles são fantoches. Eles chegam para, está aqui seu salário. Primeiro há um contrato. O pastor fica 5 anos, 3 anos, 2 anos. Depois de 3 anos, se a igreja gostou dele, ele fica mais por 3 anos. Se não gostou, bota ele para fora, manda ele para casa. E começa agora a chamar outros pastores. Tem que ser do mesmo ministério, tem que ter teologia e tal. Aí eles começam a ouvir, pregar e dizer como é que eles gostam de trabalhar. Se a igreja gostar dele, a igreja contrata ele por mais tanto tempo. Só que quando o pastor chega na reunião do conselho, aí o conselho muito forte, radical, tradicional, fundador: ó, pastor, o negócio é assim, 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 assado, pá, pá, pá. Se quiser ficar bem, se não quiser. Deixa eu dizer uma coisa a você. Esse tipo de igreja é o tipo de igreja que agrada a Deus, irmão? Hein, amados? Se vocês tiverem, como estamos em ensino, quiserem conversar, pode abrir o jogo e começar a conversar. Tirar dúvidas, perguntar, concorda, não concorda. Mas muitas igrejas são assim, amados. Você sabe por que tem algumas igrejas que os pastores vão embora, abandonam? Porque eles não são pastores.
Eles estão ali para obedecer o que o conselho ou a igreja manda ele fazer. O concílio manda ele fazer. Não existe isso não, amados. Eu nunca vi um líder de Deus sendo guiado pelo povo e manipulado pelo povo. As pessoas têm que compreender que quando chama um líder, ou Deus o chama um líder, esse líder tem que estar embasado pela palavra sim, mas ele não pode ser guiado pelo povo. Ele tem que ser guiado pelo Espírito que fala com ele, e ele fala à igreja. Isso não estou dizendo que o pastor vai ser autoritário ao ponto de que é ele que... Não, pode ser democrático, mas a igreja tem que compreender, quando o pastor disser não, a igreja tem que aceitar, amados. Ou do contrário, vai aos pés de Cristo, vai à cruz, e dizer: Senhor, o que é que está vendo? Fala comigo, porque se o Senhor falou com ele, fala comigo, ou me dá paz nessa situação. Mas o que nós encontramos muitas vezes, amados, nas igrejas, o pastor diz não, a igreja se reúne e diz sim. O pastor diz sim, a igreja se reúne e diz não. Tem condições de um pastor pastorear uma igreja dessa, amados? Alguém concorda assim? Se não concorda, levanta a mão, mano. Já pode falar. Não é que o pastor, ele é o Deus, mas pela palavra ele é o anjo da igreja. Se ele não estiver em pecado e não estiver pregando heresia, o que é que a igreja faz? Aceita. Porque vai ser sempre assim. A palavra de Deus diz: assim como Cristo é cabeça da igreja, o marido é cabeça do lar, e o pastor é o cabeça da ovelha. Quando você olha as cartas que Deus escreve, que Jesus manda João escrever, manda as cartas ao anjo da igreja, porque é dele que eu vou requerer as minhas ovelhas. Como é que está a igreja? A minha igreja funcionando. Não foi a igreja, foi ao anjo da igreja. Vocês estão entendendo, amado? Então, se uma igreja começar a ser guiada pelas ovelhas, por isso que às vezes ele passou num tempo, Josiel, na presbiteriana. Não foi muito fundo, eu não sei se ele conhece muito, mas às vezes, irmão, o pastor fica atado. O pastor quer fazer algo, construir algo, pensando em fazer alguma coisa, o concílio chega lá e derruba, e ele não faz nada. Só que o pastor muitas vezes está em comunhão com Deus, em oração, pedindo discernimento, pedindo uma visão. Aí fica um concílio que não ora nunca, não lê nunca a Bíblia, está lá só para criar problema. Botaram lá por questão financeira, por questão de dízimo alto, por questão de ser um fundador. Está lá no concílio só para criar problema. E quando ele diz não, o povo segue ele. Porque às vezes é um empresário que só naquele concílio tem 4 funcionários dele lá no coisa. A igreja de Deus não funciona quando se coloca para todo mundo administrar. Nunca foi assim. Desde que Deus chama Abraão até hoje, o Senhor sempre levanta um líder. Agora, se o líder está pisando na bola, a igreja tem toda a autoridade de Deus para fazer um concílio, uma reunião, uma reunião extraordinária, e chamar ele aos carretéis, né, como chamam, e dizer: mostre na palavra, o que o senhor está fazendo não está sendo correto, não é coerente, não é santo, não é digno, não é transparente. Vocês estão aqui, amados? Então quando Paulo chama a igreja de Corinto, irmão, é que essa igreja estava com um conflito muito grande, e era problemático, porque era muita gente poderosa ali dentro. Uma coisa é você lidar com pessoas simples, outra coisa é você lidar com gente poderosa. As pessoas confundem dentro da casa de Deus, porque é um empresário não sei de onde, porque ganha não sei quanto, porque é procurador, porque é juiz, ei, você é juiz, é procurador, é empresário lá fora. Aqui dentro você é uma ovelhinha que tem que ouvir a voz do Senhor pelo seu pastor e ficar calado quando está pela palavra. Amém, amados? E lá na frente, quando a gente começar a estudar Coríntios, você vai ver o que Paulo enfrentou. Paulo quase era morto nessa igreja. Quanto mais poderosa, mais problemática.
Porque são poucos poderosos, irmãos, que reconhecem que o que deu, que tudo que tem foi dado por Deus. Você vê na igreja, irmãos. Na igreja as pessoas choram pelo estar na igreja, no ciclo de oração, clamando pelo emprego. Deus dá um emprego de um salário mínimo. De um salário mínimo. A pessoa já fica soberba. Não vem mais os cultos. Já começa a andar pelo shopping, pelas praias, falta culto toda hora. Meu irmão, pastor, eu estou aproveitando a vida, né, pastor? Porque eu não sou religioso, venho na igreja. Mas quando eu estava num aperto, eu estava, né, irmão? Aí Deus, coitado, não dá para prosperar. Porque quando está desempregado, está na igreja, uma bênção, canta, prega, ora, chora, fala em língua. Quando arruma um emprego, nem prega, nem canta, nem ora, nem fala, e agora não quer mais saber de igreja. Tem pessoas, amados, que eram pobres. Deus o exaltou e colocou a primeira coisa que faz, sabe o que é? A igreja é humilde. Não me cabe mais ali. É até perigoso onde eu estou. Que arruma de gente pobre. A igreja é num bairro meio perigoso. Não. E alguém diz, mulher, homem, para tu estar mais naquele lugar não. Você é para estar em tal canto. Lá tem estacionamento privativo, lá tem segurança, ar-condicionado, menina, a igreja lá, as poltronas, só gente da alta que vai facilitar o comércio e a sua relação com o da alta. Sabe o que a pessoa faz? É mesmo. Tchau, igreja. Eu estava conversando com o Medeiros, um rapaz lá, o presbítero e o copastor hoje lá da igreja de Tirol, onde um amigo nosso, não sei se pode chamar de amigo, ele me considera muito, mas eu vejo muito pouco, doutor Alexandre Borges, cirurgião. Fernando conhece o pai dele antes dos meninos nascer, e viu que eles passaram uma dificuldade grande, o menino estudando, e o pai na dificuldade, modo humano. Sei que o menino passou numa medicina, assim, correndo boi e tal, vaquejada, não podia mais correr vaquejada como corria antigamente, porque o capital caiu. Ele estudou, e eu quando eu o conheci, ele estava estudando medicina, e ele está numa igreja, amados, ele está numa igreja lá no bairro de Ebenezer, na Assembleia de Deus. Aí se mudou para Tirol, e devido às cirurgias estava ficando um pouco, aí ele foi para uma igreja lá de Tirol. Aí o presbítero estava dizendo que o dízimo dessa pessoa salva muito a igreja lá das dificuldades financeiras. Tem mês que ele deposita 12 mil de dízimo, 10 mil, 8 mil, é assim, pastor. E aquele menino assim, que está sempre disponível, embora que ele tenha pouco tempo, vive nos hospitais fazendo cirurgia, mas sempre disponível, é numa humildade, numa simplicidade que, irmãos, se fosse outro, ia dizer assim, deixa de ser Zé Mané, vai lá para a Central, onde está lá os grandão, porque tu já vai não sei o que, vai não sei para onde, vai não sei para onde. Não, ele está lá, servindo quando pode. Quando chamam para pregar, ele prega, quase nunca prega. É superintendente da escola bíblica dominical. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, amado. Tem gente que diz assim, mas também o que o cara ganha é brincadeira. Isso que ele dá é nada. Irmãos, quando você se desprende das coisas terrenas, pode ser 10, 12, 20, 30, 100 mil a pessoa dá. Se tem gente que não dá um salário mínimo, não tem coragem de tirar 90 reais para dar, porque ele vai fazer falta. Quanto Mara se tirar 12 mil, 10, 15 mil e dá numa igreja de dízimos. Não é o volume, é a disposição que o coração dessa pessoa está em adorar e agradecer a Deus. Nunca confunda, amados, questão de dinheiro, privilégio, status.
quando você é servo do Senhor, isso não conta diante de Deus, e você sabe que não conta. Deus chamou você para que você seja bênção da forma que você é. Amém, amados? Eu vou terminar nessa questão, porque a igreja de Corinto era uma igreja muito complicada, por causa da diversidade de culturas, da diversidade econômica, do poder que essa igreja tinha, a influência que ela tinha. E foi uma das igrejas que deu mais, se brincar, foi a que deu mais trabalho a Paulo. Eu vou tentar terminar dizendo assim: cuidado para que a gente não comece a escolher pessoas. Esses gostos que a gente tem, essas preferências que a gente tem, é muito bom ficar conosco, só para nós. Não reparta na igreja, porque você pode criar um grupo que começa a lhe seguir naquele seu pensamento, e outro começa a seguir no outro pensamento. Quando eu digo para vocês que é muito bom, eu sei que existe a apatia, amados. Existe a apatia, não, existe a empatia, né? Que você gosta do outro, independentemente de qualquer coisa. Mas é muito bom que a igreja aprenda a falar com todo mundo. Se vocês aqui ficarem com as mesmas amizadinhas, a mesma pessoa, só fala, toda vez que termina o culto, toda vez que começa o culto, uma irmã fica no cantinho sozinho, e você fica no seu grupinho, você não percebe o mal que você está fazendo àquela pessoa e a você mesmo. Pastor, mas aí é difícil. É difícil uma casa em cima da outra, a forma é difícil. A igreja precisa estar atento àquelas pessoas que menos conversam, que menos estão no canto, porque às vezes é uma questão financeira. As pessoas, por ser mais humilde, fica com vergonha de se aproximar. E você que tem um poderzinho aquisitivo melhor, sabe, não quer se misturar. Você vai dizer: pastor, o senhor não vai mudar isso nunca. Eu posso até não mudar, mas eu não vou me calar nunca. Vocês estão entendendo, amados? Amados, eu vou dizer uma coisa a você. Eu, um tempo atrás, eu tinha condições. Terminava o culto, eu podia escolher o restaurante que eu quisesse ir, amados. Eu sairia com o restaurante, comia, problema nenhum, viajava, problema nenhum. Mas chegou um ponto, amados, que quando eu voltei para Jesus nessa situação meio difícil que eu estava, lá na sede, na outro ministério, ficava todo mundo querendo, Camarões, eu não sei para onde, não sei o que. Irmão, eu saía caladinho. Eu fui uma vez, não deixaram eu pagar a conta, porque viu que eu estava só o bagaço, né? Mas eu tiro o dinheiro que eu tenho todinho, pode ser de pagar aluguel de casa. Eu não quero ser peso para ninguém. Eu pago a conta. Eu saí com uma pessoa muito importante, ganha muito dinheiro aqui em Macaíba. Eu só arquejando, chegou lá no Araçá do Camarão, quem pagou a conta fui eu, irmão. E olha que o salário da pessoa é de 15 mil para lá, viu? Pois não, minha filha. Quando eu vi que ela não se mexia, eu digo: pastor, foi no meu carro, ainda paguei a conta dessa pessoa e da filha. Ainda levou um pouquinho para o filho. Eu danei o dinheirinho lá, já fiquei triste. Eu jurava que ela dizer: que é isso, pastor? O senhor não vai pagar. Eu não podia chamar mais, né, minha filha? Mas não foi só a primeira vez, não. Lá em seu Ezequielzinho mesmo, terminou de comer, eu digo: pode ir, minha filha, que eu pago. Você paga, pastor, eu estou meio liso hoje. Eu digo: eu botei. Amados, então eu sei, quando terminava o culto assim, o pessoal: vai do Senhor, Arícia, eu digo: vamos por ali. Aí na esquina comprei um cachorro quente, 2 contos, eu e a mulher, o menino. Depois, capava o gato. Então, às vezes, amados, a gente precisa ter muito cuidado, para que a gente não faça isso com as pessoas da nossa comunidade. Evangelho, cristianismo, é quando eu me preocupo com o outro. Não estou dizendo que você leve alguém para lanchar, não. Mas um dia desse qualquer, você pode pegar uma pessoa que não tem condições e levar para comer e pagar um sanduíche, pagar alguma coisa.
Porque sair só com aquelas pessoas que podem é muito bom. Mas um dia a gente precisa levar aquele que não pode, aquele que faz muito tempo que não come um cachorro quente, nem um bauru. E no dia que você levar e pagar, ele vai ficar feliz. E não vai se esquecer. E Deus vai te abençoar. Pessoas que têm carro na igreja. Às vezes a pessoa tem um carro na igreja, mas nunca deu uma carona a ninguém. Vixe, é para deixar naquele lugar, eu vou nada, ali é perigoso demais. Bom, mas a pessoa pode ir a pé para aquele lugar perigoso? E você vai dizer, não tem nada a ver com isso. Que evangelho é esse? Que raio de cristãos santos são esses? Que eu vou deixar meu irmão e minha irmã ir a pé, porque eu vou gastar um pouquinho de gasolina. Você não crê que pelo ato que você está fazendo, o Senhor dos Exércitos, que contempla todas as coisas, diz que se você der um copo d'água a um dos pequeninos, você vai ser muito bem retribuído. Como é que Deus lhe deu um carro, e você não pode deixar alguém ali, porque é longe, vai melar seu carro, e é perigoso? Isso nunca foi cristianismo, nunca foi evangelho. Eu acho que as pessoas que fazem isso precisam nascer de novo, para que o Espírito de Deus habite nele ou nela. Glória a Deus, amado. Eu ia começar a falar, mas não vai dar tempo não. Vamos ficar só no preâmbulo da mensagem. Coisa, não. Paulo está dizendo que a igreja de Deus só tem um dono, Jesus Cristo, o que morreu e deu a sua vida por ela, e ele não dá a igreja dele a ninguém. Então que eu e você não formemos partidos na igreja, não andemos atrás de artistas, nem nos deixe ou se deixe influenciar pelas coisas do mundo, mas que a igreja do Senhor seja unida num pensamento. Não é robô não, amado. Paulo não está chamando para a gente ser marionete não. Paulo está dizendo que é no mesmo sentimento de amor e união do Evangelho. Pregar o Evangelho, viver o Evangelho, amar as pessoas. Vocês estão entendendo, amados? Tem pessoas que confundem muito também. Por exemplo, uma pessoa se afasta do nosso convívio. A gente vai fazer uma visita, liga, né? Pá. Não quer mais, você gosta. Você não vai ficar correndo atrás de uma pessoa o tempo todo que a pessoa não quer. Recentemente eu comecei a trazer uma pessoa, e essa jovem eu disse, olha, eu vou parar de ligar para você, mas por questão até de conforto para a sua vida, porque eu ligo, né? Minha esposa às vezes não quer ligar, ou não gosta de ligar, mas fica eu ligando para uma menina solteira, chato. Aí, não, hoje eu não vou não, viu, mas talvez domingo. Aí eu ligo no domingo, nem atende. Ah, eu fui ver depois. Mas eu também nem podia, porque aí a gente foi. Só faz o seguinte: quando você quiser ir, ligue, ou para mim ou para minha esposa, dizendo que pode passar aqui que eu passo lá. Nunca mais liguei. Isso não é falta de amor, amados. Isso é respeitar a privacidade do outro. Não é? Josiel disse: não, pastor, hoje eu não vou não. Não, pastor, não se preocupe não. Quando eu quiser eu vou. Aí eu vou ficar toda semana ligando para ele? Não, amados. Não, eu tenho que respeitar. Às vezes é o momento que a pessoa está passando. A pessoa quer ficar só, quer pensar, e isso não é falta de amor. Tá certo? Isso é deixar o outro respirar. Falta de amor é quando a pessoa não está vindo, não disse o motivo, e a gente não liga, não vai atrás. Eu achei lindo, Lenice, assim que chegou em casa domingo, disse: pastor, eu tinha anotado na agenda para visitar a esposa de seu Zé Maria, mecânico, Vitória. Ela nunca aceitou Jesus aqui em nem lugar algum. Ela só foi à igreja lá logo 2 vezes, né? Uma vez que a gente foi na casa dela, e outra vez que ela foi num culto de festa, não sei como foi lá. Mas eles foram visitar, e foi muito bom, porque o Zé estava passando um processo difícil e tal, e foi muito bom. Depois foi lá na casa de Salete visitar também Josiel o primeiro, que ali é o Josiel 2.
Amém, amados? Muito bom. A gente precisa fazer isso, para que a gente possa presenciar e viver o cristianismo naquelas pessoas. Porque às vezes a pessoa está esperando só uma visita mesmo. Ah, mas aquela visita não surtiu efeito. Você é que pensa. Um abraço, uma palavra, uma oração faz todo o bem para quem está precisando. Glória a Deus, amado. Vamos orar, amados? Eu estava certo de acabar 10 para as 9. Mas se preocupe não, que quarta-feira agora, quando der 7h30, pode estar ninguém. Eu vou fazer um louvor, eu já começo a ministrar, que é para poder dar tempo. O que é que está acontecendo? O tempo é curto para eu poder. E quanto mais eu me aperreio com o horário, pior fica. Aí dá um nó na minha cabeça, eu quero dar sequência e não consigo. Mas deu para aprender alguma coisa? Vamos orar? Ninguém precisa pedir oração. Cada um se ajoelha agora, para dar tempo, e a gente começa a apresentar a Deus, não só a sua causa, mas justamente essa causa que acabamos de estudar aqui agora, sobre a igreja de Coríntios, que tem tudo a ver com as igrejas contemporâneas do nosso dia. Que Deus nos livre, nos dê sabedoria, percepção, para entender essas coisas e fugir delas. O ensino da palavra é fundamental para isso. Assim como aconteceu com a igreja de Coríntios, está acontecendo nas nossas igrejas. A gente precisa abrir os olhos para não deixar